Olá, seja bem-vindo a mais um Tendência e Mercado. Hoje nós receberemos o professor Rubens Carvalho, formado em administração, com ênfase em análise de sistemas e também formado em gestão financeira. O professor Rubens Carvalho tem especialização na área de direito tributário e na área de relações internacionais, além de ter um MBA na área de gestão empresarial e planejamento tributário. Professor Rubens, seja bem-vindo ao nosso Tendência e Mercado. Muito obrigado, Mariana. E é bem por aí mesmo. Eu sempre me foquei muito na área financeira, trabalhava com administração e TI, que hoje é o curso, né? Atualmente a administração que eu fazia análise de sistema seria o curso de TI. E aí eu me foquei nessa área durante 18 anos e parti para a gestão financeira e caí no tributário, que é a minha paixão maior. Que bacana, professor. E a nossa primeira pergunta, né? Já que o senhor fala e vem dessa área que é ligada também ao TI, quais são os ramos de atuação da área de um gestor financeiro? Olha, Mariana, são várias áreas. Você precisa de um crédito, é um analista financeiro que vai avaliar isso. Uma empresa precisa de crédito, é um analista financeiro. Uma empresa tem uma produção em alta escala e precisa verificar se essa produção ela responde a esse período que ela vai trabalhar no ano seguinte. É o analista financeiro que vai verificar se há uma viabilidade financeira para isso ou não. Ele trabalha com a controladoria, trabalha com a parte de estoques, ele trabalha com a área de RH. O analista financeiro é, digamos assim, uma peça fundamental para qualquer empresa, seja pequena, média ou grande. Que bacana, professor. E com relação à contabilidade e à própria gestão financeira, quais seriam as diferenças entre essas áreas? Porque é comum as pessoas confundirem as áreas, né? Sim, isso é uma coisa muito interessante. Com alguns amigos contabilistas, eu falo, vocês não dependem do analista financeiro, mas o analista financeiro depende de vocês. Porque o contador, ele trabalha com dados brutos, ele recebe as entradas e saídas, faz o planejamento da área fiscal, mas o analista financeiro precisa desses dados para fazer o seu trabalho. Saber quanto entrou numa empresa, quanto saiu, por onde saiu, para onde vai esse valor, se ele está dando lucratividade, como que é feita essa lucratividade, em que setor da empresa. Vamos supor assim, eu tenho uma empresa que em agosto comprou 1000 peças de casacos. E o ano passado eu fiz a mesma compra e ficou encalhado. E eu percebi que isso daí só foi vendido em março. Então esse analista financeiro pode fazer um planejamento da área financeira, passar para a área de compras e falar, olha, nesse período não adianta fazer essa compra, a gente tem que fazer a compra no período que vende. Então através disso que ele está trabalhando. E ele precisa dos dados de quem? Do contador, para saber as entradas e saídas. Então o contador não precisa do analista financeiro, mas o analista financeiro necessariamente precisa do contador. Então, quando o senhor fala em planejamento de compras, isso inclui as análises de previsão de demanda, por exemplo? Totalmente. Tanto da parte de controladoria quanto da parte de logística, o analista financeiro é que vai ditar se aquilo pode funcionar de maneira adequada para a empresa. Porque vamos colocar da seguinte maneira, você tem uma empresa que vai distribuir determinados produtos em um determinado período. Isso me gera lucro, isso me gera despesa, isso é viável nesse período, eu consigo trabalhar com o dinheiro que eu tenho hoje? Quem vai responder isso? O analista financeiro. Porque falar de previsão de demanda em tempos de crise é bastante complexo, né? O que mais a gente observa, e aí eu digo até em questões de pátios, de montadoras, né? A gente observa um grande estoque parado. Né? E seria o administrador que cuidaria dessa parte de previsão de demandas? Ele que está errando nesse caso? Ou é o gestor financeiro da empresa? Eu não posso falar que o administrador errou, mas é que as empresas hoje em dia elas têm um grande erro. Elas entendem o gestor financeiro como apenas uma peça de consultor. O gestor financeiro ele é responsável por toda a parte que entra. O que uma empresa precisa? De dinheiro. Então, se você faz uma compra errada, o teu administrador libera uma compra para ser feita num período errado. Como que a empresa vai saber? Então, vamos supor que sejamos uma empresa pequena. Eu não tenho condições de manter um analista financeiro, mas eu posso contratar um consultor para fazer uma análise do meu período que foi feito isso. E, através disso, evitar de ter um estoque excessivo, evitar de ter um estoque parado na minha empresa. Porque não adianta nada eu fazer uma compra e ela não ser utilizada para venda. Que a função principal é o quê? Vender. E se você tiver produto parado, no ano seguinte aquele produto já pode não estar mais adequado. Então, o analista financeiro é que vai conseguir detectar se há um erro nisso daí, se é o gestor financeiro, se é o administrador ou se é o setor de compras. O analista financeiro ele dificilmente erra, tá? E o analista financeiro ele pode trabalhar também nos outros setores, na parte tributária, na parte de compras? Olha, o analista financeiro, como eu tinha te falado no início, ele trabalha em todas as áreas. Vamos supor, o RH. O RH ele trabalha com as pessoas, ele vê as pessoas que estão na empresa, controla a parte de contratação, a parte de dispensa, a parte de salários, que também junto com a parte contábil da empresa.
Mas o analista financeiro ele é capaz de detectar se realmente aqueles funcionários estão sendo necessários ou não, se eles estão gerando custo ou não para a empresa, se eles estão gerando lucratividade ou não. Então é fundamental também, o RH está trabalhando com ele, a controladoria na parte de compras, a parte de logística na parte de distribuição de produtos, gastos com distribuição e etc. Sim, ele tem que trabalhar com todas as áreas. É o que lida com o dinheiro, né? Geralmente quem fazia isso? Eram os donos das empresas. A gente tem exemplos aí dantescos de pessoas que trabalham, o Roberto Justus, o próprio dono do Pão de Açúcar, e essas pessoas, eles trabalham com a parte financeira. Eles são as pessoas que mexem com dinheiro, então eles têm um conhecimento profundo de onde está entrando e saindo o seu dinheiro. Eles fazem o papel do analista financeiro. Bacana. Até mesmo porque o que a gente mais costuma observar nas organizações, né, eu que sou da área de administração e a gente observa isso nas empresas, é que as empresas elas sempre encaram o financeiro como aquele setor que vai cortar os custos, né? Que quer sempre reduzir, fazer downsizing para poder administrar melhor a empresa, o fluxo de caixa, né? Eu considero isso um grande erro, por quê? A pessoa que tem uma empresa, ela não tem que chegar ao financeiro como solucionador de problemas. O analista financeiro, sim, eu costumo brincar que ele é o médico da saúde financeira da empresa. Ele vai lá, ele diagnostica, ele prescreve, ele trata. Então, você chegar para o teu setor contábil, que é o que o setor contábil numa empresa faz? Ele vê as entradas e as saídas, e ele faz os pagamentos. Mas como detectar se isso está de forma correta? Então, uma empresa lucrou ali 50 mil naquele mês, uma empresa pequena, lucrou 50 mil no mês, e ela tem uma despesa de 35 mil. É uma equivalência boa de valores? Não. Então, o analista, eu costumo brincar com o analista, ele tem um grande I na testa. Índice, ele trabalha com índice. O negócio dele é verificar se aquele índice está dentro do necessário. Então, se ele tem um índice de lucratividade, aquele valor está dentro da previsão, está dentro do plano de negócios da empresa, ele pode trabalhar com isso. Então, a parte contábil da empresa geralmente é muito subjugada, ela é sobrecarregada. Eu conheço uma empresa no interior de São Paulo que é assim, é uma grande empresa, o administrador, o gestor é fantástico, por sinal meu xará, o seu Carvalho, mas a parte contábil ele não sobrecarrega. Entrada e saída é a parte que cuida de bancos e ele faz a gestão financeira porque ele é da área de financeira. Então isso é muito importante você ter o setor bem separado na empresa para não sobrecarregar as demais áreas, não sobrecarregar o administrador, o contador e as pessoas de compras e vendas. Perfeito, professor. E uma dúvida pessoal. Né? O analista financeiro ele também contribui para as outras áreas dentro da empresa? No sentido, né, como a gente acabou até de mencionar, que todos os setores estão interligados, mas tem como dizer que há um peso maior na área financeira da empresa? Seria ela que carrega as demais áreas? Não, ela não carrega, ela trabalha em conjunto. A bem da verdade, o analista financeiro, como eu falei, do grande I, ele trabalha com índices. Como que funciona um índice? Né? Primeiro de tudo, índice, o que é índice? É o índice como eu posso dizer, o índice de gastos, é o PIB do país, é o índice de gastos, é o índice de entradas, é tudo, desde a parte de lucratividade, produtividade. Então ele está trabalhando em conjunto com todo mundo. Então eu vou avaliar, o meu setor contábil está fazendo o pagamento de forma correta? O meu setor contábil está fazendo na previsão de tempo necessária? Porque às vezes uma empresa ela tem entradas em 15 dias, os outros 15 dias ela não tem entrada, só tem saída. Como que eu vou prever para o meu setor contábil trabalhar com isso? Eu vou ter que trabalhar com crédito? Eu vou ter que trabalhar com dinheiro próprio? Então o analista financeiro vai verificar isso daí. Então por isso que eu falo que ele trabalha com todas as áreas, né? Essa sua dúvida é bem pertinente. Porque às vezes o empresário pergunta, por que eu vou ter um analista financeiro? Eu cuido do meu financeiro. Mas vem cá, meu amigo, você entende da lucratividade? Você entende da produtividade? Você entende de todos os índices? Você sabe como pegar o seu dinheiro e trabalhar com ele? Ele vai olhar para a tua cara e falar, eu sei que eu estou recebendo 50 mil e estou gastando 30 mil, estou tendo 20 mil. E mês que vem você vai gastar, no ano passado você recebeu 50 mil nesse mesmo período, aí vem a questão da inflação, né? Ele vai trabalhar com a inflação, hoje tem inflação, ela voltou o fantasma da inflação, então as pessoas tinham parado de trabalhar com isso. Hoje ele tem que trabalhar, e quem vai trabalhar? É o empresário, ele vai ter a cabeça de parar e pensar, olha, eu vou ter 6% esse mês, no outro mês mais 6%, e no final do ano eu tenho 8% acumulado. Peraí, quem vai poder prever esse meu custo? É o analista financeiro. Vejam só então, pessoal, como é importante a figura do analista financeiro, né, de um gestor financeiro para as organizações, independente do porte da organização. Porque hoje, né, professor, o que a gente observa, os próprios dados do Sebrae, eles colocam que praticamente 1/4 das empresas, elas fecham com menos de 2 anos, porque elas não conseguem sobreviver nesse mercado de turbulência. Qual é o principal motivo?
falta de planejamento em todas as instâncias, tanto estratégico quanto financeiro. Eu estava vindo para cá, por coincidência, eu ouvi o Momento Sebrae, que acontece na Band News, eles falaram exatamente isso. Por que as empresas fecham em uma fase de 2 anos e meio, 2 anos? E o consultor fala, falta de planejamento, porque é exatamente isso. É como em casa, você recebe um salário X e gasta Y. Beleza, vamos supor, vou colocar um teto alto, que seria R$10.000 por mês, você recebe R$10.000 e gasta 6.000. Você está gastando coerentemente? Você está gastando de acordo com seus ganhos? Não, porque é 60% do seu salário. Aquela brincadeira que tua avó falava, minha avó falava, olha, guarda 30% do seu salário. Parece pouco, né? Mas se a gente parar para perceber, é R$300 por mês. Nossa, é muito pouquinho, eu gasto daí na saída de fim de semana. Mesma coisa para a empresa. No final do ano, esses R$300 viraram quanto? R$4.200. Isso sem contar os juros, numa aplicaçãozinha básica que a pessoa possa colocar. Ele pode, de R$3.400, ele pode transformar isso em R$5.000. Então, 5 mil, poxa, mas R$5.000? O que eu faço com R$5.000 hoje? Rapaz, você pode ir para a Argentina, gastar um bom vinho com a sua namorada, ter um ótimo jantar e ficar muito bem. É a mesma coisa na empresa. A minha empresa é pequena. Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho muito lucro, eu tenho um lucro baixo. Eu estou aí tendo um lucro de 20%, que é a média brasileira, hoje 20%, 30%. Né? E agora que a inflação vai cair um pouco mais, infelizmente. Então, o que vai acontecer? O empresário fala, não, mas esse dinheiro que eu estou guardando não vai me servir de nada. Espera aí, pega o seu dinheiro, investe, pare de gastar antecipadamente e você vai ver que o teu dinheiro planejando, ele vai te dar um retorno bom. Você vai ter ali, por exemplo, uma empresa, você tem uma empresa numa sala hoje, a minha empresa é pequena, eu sou um ME, eu tenho apenas uma sala. Ok, mas se você poupar, você pode ter mais produto para vender. Tendo mais produto para vender, você tem mais lucratividade, não contando com as variantes de mercado ainda. Mas é uma lógica básica, eu consigo ter mais dinheiro, eu consigo ter mais produto para vender. Se eu tenho mais produto para vender, mais dinheiro entrando. Dentro de 1 ano, 2 anos a 3 anos eu cresci. Né? Que é a lógica básica. E a inflação, ela tem um impacto assim direto no trabalho de vocês, analistas financeiros? De todos. De todos, né? Eu costumo fazer uma analogia bem engraçada, que hoje em dia é uma realidade de mercado, vamos colocar assim. Quando vem o fantasma do desemprego por causa da inflação. Né? Vamos entrar na parte de economia um pouquinho agora. O desemprego, fala assim, está tendo desemprego, não influencia nas empresas. Pensa comigo. O produtor, que é a parte inicial de tudo, é quem produz, quem fabrica, o industrial, ele tem uma demanda de vendas. Eu aqui na ponta final sou empresário, microempresário, tive que despedir, dos meus 5 funcionários, tive que despedir 3. São 3 pessoas a menos comprando. 3 pessoas a menos comprando é menos gente comprando na loja de vendas. Na loja de vendas, tendo menos compras, eu tenho menos encomenda. Menos encomenda quer dizer que lá atrás o meu produtor tem menos produção. Então vai gerar aquela montanha, né? Vai perdendo pessoas que se trabalham e perdendo consumidores. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E isso gera inflação. A verdade é isso, né? A inflação ela vem com esse fantasma, começa no desemprego, começa nas empresas não tendo um planejamento tributário também, porque a nossa carga tributária é imensa. Não é uma das mais altas como falam. No mundo inteiro é mais alta. Não é bem assim. Mas é que ela é muito mal aplicada, né? A nossa carga tributária, a gente paga aí quase 40%, é 36% mais ou menos em média, né? Se você parar para ver, você paga quase 36% de tributo ao mês para o governo. E você não tem uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade, uma educação de qualidade. E é isso que gera a insatisfação das pessoas e a falta de planejamento. Com relação aos tributos, né, eu acho que no momento super pertinente para a gente questionar isso, porque estamos revendo os tributos, né, revendo o orçamento né, da União. Qual seria o impacto da famosa volta da CPMF? Uau, a gente já paga tanto imposto, né? A gente já paga tanta carga, você vê, no teu salário você paga um imposto. Você tem INSS, você tem ICMS quando você compra, tem uma série de fatores que já agregam custo. Você imagina você tendo mais um, é pequeno para o consumidor, né? O governo fala, não, é uma coisa pequena, é para poder engessar o meu cofre. Mas peraí, você que está gastando errado, meu amigo, não sou eu. Você que está gastando além. Então você vai fazer economia do seu lado, não do meu lado, não no consumidor. Então o impacto vai ser muito grande porque as pessoas vão deixar de usar banco, vão deixar de usar cheque, vão deixar de usar qualquer coisa que gere a famosa função financeira do banco. Eu mesmo, quando era um tempo atrás, uns 20 anos atrás, quando tinha CPMF, eu não usava banco. O que eu podia gastar em dinheiro sem ter que passar pelo banco, eu fazia. Esse é um problema. A gente vai continuar falando sobre a CPMF daqui a pouquinho, professor Rubens, após o nosso intervalo. Ok.
Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então ao programa Tendência e Mercado, hoje recebendo o professor Rubens Carvalho para falar um pouquinho de um assunto que não cala nunca, né? A questão da análise financeira, da gestão financeira nas organizações e na nossa vida particular também, porque é muito importante, ainda mais em tempos de crise, discutir a importância dessas análises financeiras para o nosso dia a dia, né? Terminávamos o bloco anterior falando da CPMF, né? E aí a pergunta que eu quero retomar com o professor Rubens é, alguém sempre sai ganhando, né, professor Rubens? Quem sai ganhando com essa questão da provável volta da CPMF, caso ela seja aprovada? Bem, além da arrecadação de um pouco mais de imposto, né, uma carga a mais para quem paga, são as instituições financeiras, obviamente. Por quê? No momento de crise, você parte para onde? Para o crédito. Você parte por crédito, você usa mais o banco, você usa mais o cheque especial, você usa o crédito que você dispõe. E esse crédito acontece aonde? Dentro do banco. E o banco vai estar ganhando um pouco mais. Talvez seja até, eu não sei se é tanto para o governo ou se não é um acordo para poder as instituições terem um pouco de lucratividade, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas com certeza eles ganham um pouco mais. Porque a tendência é a gente buscar mais ajuda, né? A gente comentava até no intervalo, será que as pessoas elas tendem a poupar mais em momentos de crise ou elas tendem a gastar mais? Né? E aí a gente discutia que as pessoas elas tendem a gastar mais justamente pelo fato dos produtos ficarem um pouco mais caros, né, professor? Não vamos falar que a pessoa gaste mais nem que deixe de poupar. Fica difícil de poupar, né? O salário nosso é um salário muito injusto, ele até fere um pouco a Constituição, porque a Constituição diz claramente que o salário tem que cobrir todas as despesas de uma pessoa. Está previsto na Constituição. Mas, como isso não ocorre, o que acontece com o assalariado? A pessoa que tem o salário baixo, ele consegue poupar? Não tem como ele guardar 30% do salário dele. Vamos colocar que ele tem um salário de R$1.000, que não é a realidade brasileira, mas ele tem um salário de R$1.000. Ele vai poupar todo mês R$300? Ele não vai conseguir 30%. Vai poupar R$200? Muito difícil. Então, na somatória da família, acaba ficando difícil poupar.
E não é que ele vai gastar mais, é que as coisas ficam caras, obviamente, ele acaba tendo uma demanda maior e acaba não conseguindo poupar e além de utilizar o crédito dele, é aí que ele se enforca, que é aí que vem a inadimplência. É uma coisa que puxa a outra. Não acontece nem da pessoa querer não pagar, porque você pode ver que no momento que a crise estava estabilizada, a posição de pessoas que deixavam de pagar era muito menor. As pessoas procuravam limpar o nome, que o nome é o bem natural de cada um. Né? Então ele fica muito mais difícil dele ter como guardar um dinheiro, seja a empresa e seja a pessoa comum. Não é só na pessoa, né? O curso de MBA é focado para profissionais que vão trabalhar com empresas, mas a realidade é para os dois. Todo mundo tem uma carga tributária alta. Vem um tributo novo. Esse tributo vai cair aonde? As empresas passam para os produtos, não vai ficar só no banco. CPMF, está lá no banco. Não. O empresário, o vendedor, ele coloca o custo dentro do produto que ele vende. Assim como ele coloca ICMS, se a gente for entrar um pouquinho lá a fundo do direito tributário, a gente vai ver que até anticonstitucional também é a cobrança de um ICMS. Por quê? O produtor paga, o IPI paga o ICMS, se eu pago o ICMS aqui na frente, estou pagando 2 vezes o mesmo tributo. Então deveria ter uma lei em que a pessoa que vende ela não pode colocar esse valor em cima do valor que ele já pagou. Mas isso acontece e a CPMF não vai ser diferente. Se ela vingar, né, se eles aprovarem, vai ser, eu acho que um tiro no pé, vamos colocar assim. Vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, professor? Com certeza. Agora, falando até na questão de poupar, eu lembro da minha avó, né, que ela sempre dizia, ela fazia um planejamento financeiro, nossa, maravilhoso, mas não havia nem computador na época. Então eu lembro daquela caderneta que ela tinha, o caderninho dela que ela anotava tudo, né? Quais seriam hoje, para a gente dar um exemplo bem prático para quem está nos assistindo hoje, como aplicar análise financeira na vida pessoal? Um exemplo assim prático. Vamos lá, o que se entende de análise financeira? Você analisa o seu financeiro. A tua avó não estava errada, ela tinha o princípio básico da contabilidade, que é você ter entradas e saídas. E o que é importante? Você pegar a tua caderninha, o teu caderno, uma cadernetinha, o que você fizer. Antigamente tinha uma poupança, eu não vou lembrar o nome, o banco já fechou, mas ele tinha uma cadernetinha de poupança, que você tinha lá quanto você colocou e quanto você estava lucrando. E é isso, você pega as suas contas, vamos colocar uma esfera de R$1.000 que a gente estava falando, a pessoa tem os custos dela dentro desse valor que ela ganha. Então ela tem os custos com alimentação, custos com moradia e tem os supérfluos. Então ela tem que colocar do lado os valores e classificar por contas. É uma maneira muito simples de você saber onde o teu dinheiro está indo. Então vamos supor que você gaste ali, você tenha um FIES, por exemplo, financiamento, gaste R$50 por mês, que é o que você está podendo pagar. Vamos supor que você gaste com livros mais R$100. Então você vai ali classificando custos com ensino, custos com saída. Hoje em dia a gente vê as pessoas que têm um pouco maior de poder aquisitivo saírem, gastarem R$400 numa noite, né, que eu acho um absurdo, mas acontece. O sujeito que gastou R$400, vamos supor que ele não tem um poder aquisitivo, mas ele juntou dinheirinho para fazer isso por mês, não é nada, ele gastou R$1.600 no mês. Para ele gastar R$1.600, ele poderia estar gastando apenas uma vez e ter poupado esse dinheiro. Então, você fazendo uma análise financeira em casa, é isso que vai acontecer. Você separar o valor que você gasta, dividir ele em contas, ver aonde está indo o seu dinheiro. Poxa, esse mês eu ganhei R$1.000, mas eu gastei 700. Aonde que está indo a mais? Eu estou comprando mais doce, vamos falar de maneira simples? Eu estou gastando mais com maquiagem, eu estou gastando mais com roupa. Onde que está saindo meu dinheiro? Qual que é o meu gasto principal? E cortar. Porque você comprou uma vez, você não precisa comprar duas. Eu estou saindo muito, né? Poxa, eu ganho só R$1.000, como que eu vou comprar um carro? Dá para comprar um carro? Dá. Se você poupar no final do ano, R$500 que você guardou, você já tem aí em 5 anos, você tem R$2.500. Não é muito, mas põe juros sobre juros. Então você selecionando as suas contas, dividindo elas de maneira que você classifica, é uma análise financeira, você está analisando o teu financeiro. Quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou gastando, aonde está saindo meu dinheiro e onde eu posso poupar. E aí você consegue fazer o famoso planejamento financeiro. Interessantíssimo, né? Porque a gente no Brasil, aliás, e aí eu, enquanto professora de marketing, a gente sempre fala de marketing, o marketing do varejo em si, né? O que o varejo faz com a gente? Embutiu na gente a mania de parcela, que é algo que só existe no Brasil, a nossa mania de comprar tudo parcelado. Então, como que funciona essa questão, né? A gente acaba que se ilude, porque a parcela cabe no bolso, o valor do produto total não cabe, mas a parcela cabe no bolso, a gente acaba se endividando. Né? Isso é importante, o analista financeiro também, que ele trabalha nas instituições de crédito, mas elas são meio maldosas, porque como que é avaliado o teu crédito? Você pode ter um crédito de 30%, mas você, novamente falando em R$1.000, o teu crédito poderia ser de quanto? R$300.
Só que numa instituição você faz o crédito de R$50. Ainda não foi lá para o balancete das instituições, aí você pode fazer mais. Quando você viu, você gastou ali R$600 em crédito. O cartão de crédito, por exemplo, ele é um vilão, que ele te dá um crédito de R$300, baseado em 1.000. Aí você vai na instituição que você comprar, uma loja aí de produtos, de marcas famosas que você vai, não vamos fazer propaganda aqui gratuita, né? Mas você vai lá e compra, ele te dá um crédito também de R$300 em cima do teu salário. E aí você começa, eu posso pagar 50, eu posso pagar 50. 10 comprinhas de R$50 são R$500, é 50% do teu salário. Então isso é ilusão, né? Eu posso comprar, não, é parceladinho, é pouco. Quando você vê, você já está enforcado com o cartão de crédito. E na empresa não é diferente. A empresa age da mesma maneira. Eu vou investir esse dinheiro aqui nesse produto. Não, mas é só uma parcela menor do que eu estou recebendo. Quando você vê, você está numa bola de neve de contas, não consegue ter dinheiro, não se planejou para o mês seguinte, que talvez não tenha aquela mesma entrada, porque a empresa ela não tem uma entrada fixa, né? Muitas vezes ela acaba não tendo, e é aí que vem se enforcar na dívida. Falando em empresa, então, e um exemplo prático da aplicação da análise financeira numa empresa, um exemplo do cotidiano, como que isso pode acontecer? Vamos lá. A gente pode trabalhar de maneiras, vamos falar de maneira simples, que seja fácil para quem está ouvindo, né? O empresário, vamos falar numa empresa pequena, ele trabalha, vamos supor, com bijuterias. Então ele tem uma compra mensal dele de R$1.000. Em determinados períodos do ano ele vende um pouco menos. Vamos supor que de agosto a outubro ele vende ali 20% a menos. Mas ele não tem essa noção e, obviamente, o analista financeiro vai detectar através dos índices, falar, nesse período do ano você está vendendo menos. Então ele vai fazer um planejamento para o ano seguinte de comprar menos. Ele pode comprar no período que ele tem lucratividade maior. Então vamos supor que de janeiro a março ele tem uma lucratividade maior de 30%. Poxa, ele pode pegar essa lucratividade maior, investir e não ter que gastar naquele período. Se ele não gastar naquele período, o que acontece? Ele tem dinheiro em caixa, porque ele já comprou antecipado o estoque e já sabe que está vendendo naquele período. É uma maneira simples de você lidar com dinheiro, uma maneira simples da empresa ver como que é o planejamento financeiro. Que bacana. Eu vou lembrar sempre de índice, índice, né? Na testa praticamente dos analistas financeiros. Vocês vejam então a importância desse profissional para o dia a dia das organizações. Nem eu fazia tanta ideia de tanta importância e relevância que o profissional tem para as empresas, né? E para os nossos queridos alunos e também aos participantes que estão nos assistindo, quais são os mercados de atuação para esse profissional? Ele pode dar consultoria financeira, por exemplo? Pode. O analista financeiro, aliás, a maior renda de analistas financeiros hoje é a consultoria financeira. E vai crescer muito agora. Com a demanda das empresas, muitas empresas que tiverem um pouco de consciência vão falar, poxa, peraí, eu tenho que saber como lidar com o meu dinheiro para poder fazer, de não fechar as portas. Então, o mercado é muito amplo. Como eu tinha falado, você vai comprar um produto, tem um analista de crédito para analisar teu crédito. Né? A informática lida muito bem com isso, porque hoje existem os programas prontos que fazem isso. Entrou lá os dados da pessoa, faz as pesquisas nos setores de pesquisa de nome, aquela coisa toda, vê se é um bom pagador, se é um mau pagador, e vai poder fazer uma análise se essa pessoa tem crédito ou não. É a mesma coisa para a empresa, não difere. Então, o profissional ele pode trabalhar com a parte de avaliação de crédito, ele pode trabalhar na parte de ações, porque o analista financeiro também trabalha com ações, porque é fundamental para ele é trabalhar com aquilo que eu falei, índices, né? Que você falou, fácil de guardar. Ele trabalha com gráfico, estatística. Né? Estatística é o quê? Se a empresa lucra, se ela tem lucratividade ou não. Então, o mercado é muito amplo do analista, desde a base pequena, que é a análise de crédito para algumas empresas, né? Os analistas de crédito para bancos ou empresas de empréstimo, empresas de vendas, até o consultor financeiro, que geralmente é um salário um pouco maior, demanda um pouco mais de experiência. Ele não é só um analista financeiro, ele trabalha com a parte de contábil, ele geralmente é um administrador que se especializou. Por exemplo, o nosso curso que eu estou mencionando é MBA de Administração e Análise de Financeira. Esse curso já é voltado para o profissional específico que vem de uma área, nada impede, por exemplo, você ser da área de marketing, ir lá, a parte de administração ou marketing, ir lá e fazer o curso, porque você quer adequar aquilo. Quando a gente faz administração, a gente aprende os famosos 4 Ps, né, que é o produto, preço, praça e promoção, exatamente. É daí que a gente começa a fazer uma análise do financeiro também. Pode falar, não tem ligação. Tem. Você tem que ter um produto, você tem que ter aonde aplicar, que é a praça, você tem que ter preço e a promoção, que entra o marketing. Mas como que eu vou fazer promoção se eu não tiver dinheiro? Como que eu vou ter produto se eu não tiver dinheiro? Então o financeiro entra nisso daí também. E o analista também não é diferente, ele trabalha nessa área. É muito interessante isso.
Interessantíssimo. E questões de pretensão salarial? É possível estimar uma pretensão salarial? É variado, é muito variado. Porque, como eu falei, vamos colocar o analista de crédito, ele pode começar inicialmente nas grandes metrópoles, que o nosso curso vai para todo o Brasil, né? Mas cada região tem um valor. Eu conheço cidades pequenas que ele pode estar começando a ganhar em R$1.000, R$1.500, assim como conheço gestores financeiros que ganham na fase de 30 mil por mês. Depende, se você trabalha numa grande empresa, você é uma pessoa que tem uma certa especialização, você tem um certo conhecimento de negócios internacionais. Poxa, você já tem um gabarito maior e você é um analista financeiro, então você tem condições de trabalhar em negócios internacionais com análise financeira. Depende muito da profissão, do profissional que você é. Tá? Então não dá para especificar um valor, mas ele varia de R$1.500 a R$15.000 a R$30.000, até do pessoal que presta concurso, o auditor fiscal. O auditor fiscal é praticamente analista financeiro. A função dele é essa daí. Ele faz análise da parte fiscal e ele está trabalhando ali. O salário base hoje, se eu não me engano, é R$17.000, o base. Então, é altíssimo, é variável. O TCU precisa de analistas financeiros, o TJ precisa de analistas financeiros, porque tem pessoas que fazem análise de contratos, etc. Então, é um mercado muito amplo. A análise financeira, e hoje em dia vai crescer mais ainda, com a demanda, infelizmente, da crise, mas ela cresce porque é necessário o profissional na área. Né? E falando em crise, você sentiu que a crise trouxe novas perspectivas para a profissão, talvez uma mudança de mentalidade ou ainda mais demanda de trabalho? Com certeza, porque como eu havia falado, o empresário, ele vê o analista financeiro o último recurso, porque ele se acha um analista financeiro, né? O empresário sempre se acha, por isso que quebra. Ele acha que ele manja tudo de dinheiro, fala, eu sei que está entrando, eu sei quanto que eu estou gastando, fica tranquilo. Aí o cara se quebra, aí ele vai atrás do analista financeiro, às vezes o médico não consegue dar a receita de acordo, né? Não consegue tratar, mas o mercado fica muito amplo para quem trabalha nessa área, porque é como eu falei, as empresas estão entrando num momento de crise, precisa fazer previsão. Eu posso manter a minha empresa? O tanto que eu vendi o ano passado, o ano retrasado, qual que é o índice de queda de vendas que tem ocorrido nos últimos 4 anos? A gente tem vindo aí de um crescimento da crise de 8 anos, né? De 3 governos aí, 2 governos, bem dizendo, 2 de um presidente e de um atual presidente, sem dar nomes de partido nem nada, mas a gente tem vindo de um momento de crise. Tem crescido a crise, ela estava fantasiada até as eleições e depois veio escancarada e veio com um susto grande. Então as empresas estão com medo. Elas precisam de quem? De quem faça uma análise da parte financeira e saber uma previsibilidade se ela vai poder continuar. E ela comete o maior erro que eu costumo dizer na área de administração, que é a dispensa de profissional. Porque você despedir funcionário é o princípio básico de todo administrador, né? Vamos fazer uma limpa na casa. Peraí, meu amigo, vamos fazer uma limpa nos gastos que não seja o pessoal, porque esse pessoal é o que faz o seu produto estar em evidência. Porque às vezes numa empresa ele pode ser o seu próprio consumidor. Né? Exatamente. E é o que a gente tem percebido bastante, né? Esse reflexo até mesmo no desemprego, né? São questões de a minha visão é um mau planejamento financeiro e até estratégico das organizações, né? O que é bastante preocupante. É uma teoria antiga, né, Mariana? A gente vê que é uma teoria muito usada antigamente. Olha, eu não estou tendo lucro, vou tirar quem está trabalhando. Peraí, eu posso realocar esse meu funcionário, eu posso colocar ele num outro setor, eu posso procurar enxugar os meus custos, porque despedir também é caro. Você tem que pagar fundo de garantia, você tem que pagar uma série de valores que entram, você tem que pagar uma série de tributos, não é tão barato você despedir um funcionário. Então, isso é o erro de planejamento, porque você vai ter um custo além. Esse funcionário me custa 100 mil ao ano, e para despedi-lo, quanto que vai ter? De imediato 30 mil de custo? Vale a pena isso? Não vale a pena segurar um pouco mais, mudar o seu leque de produtos, até ouvir o teu funcionário, vamos diminuir a carga, que é contra as regras do trabalho. O direito do trabalho não permite você diminuir carga de trabalho, você está contratado por um período. Mas, às vezes é necessário você fazer um acordo com o seu funcionário, não dispensar o seu funcionário e a realocar ele na sua empresa. E você fazer o planejamento nos seus gastos pessoais, nos seus gastos de investimento e procurar manter a engrenagem funcionando, porque sem engrenagem o carro não anda, né? Exatamente. Ouviram, queridos? A preocupação que nós temos, então, com os nossos recursos financeiros, né? E com os nossos recursos humanos, que isso também está associado. E com o mercado de trabalho, quais são as dicas que você dá para esse nosso, né, futuro aluno, ou quem ficou um pouquinho mais interessado nessa área financeira? Quais são as dicas para alguém que quer entrar nessa área? Vamos lá. Além de você fazer um bom curso, né, não apenas puxando a sardinha para o nosso lado, mas o curso tem que estar atualizado, você tem que ser um profissional que está em busca de informações, não é um curso que vai te fazer um profissional. Eu costumo dizer que o aluno faz a faculdade,
né? Porque ele que tem que ir atrás da informação. A gente dá o conteúdo, mas é muito difícil você ensinar tudo para o profissional. Mas se você for um profissional que está atuando, que está trabalhando, ou não está trabalhando, mas está estudando, quando você for entrevistado, meu amigo, você vai ser muito bem quisto pela empresa, porque você vai mostrar qualidade. Ouviram, queridos? Então é isso, né? Com isso a gente agradece hoje a presença do nosso professor, né, Rubens. É uma alegria recebê-lo. A alegria foi minha. muito bom, o tempo passou muito rápido, são muitas perguntas, né? Todo mundo quer saber administrar seu próprio dinheiro, tanto empresarial quanto pessoal, né, professor? Então, que venha para casa, faça o curso de MBA de análise financeira, a gente vai estar com certeza sanando qualquer dúvida que o aluno tenha. Estamos à disposição para isso. Obrigada, professor. Então, convido vocês a conhecerem também os nossos cursos de graduação e pós-graduação na área financeira. Vai ser um prazer contar com vocês. Obrigado, professor. Obrigado, Mariana. Foi um prazer. Todo meu. E nos vemos, então, no nosso próximo Tendência e Mercado. Até mais, pessoal.